Apocalipse, final dos tempos. Isso mesmo que você ouviu. Você está vivendo o final dos tempos e você nem sabe, nem percebeu e ainda não se tocou. Eu me chamo João Paulo e hoje eu vim falar de um tema muito sério com vocês, que é sobre o final dos tempos. Eu vim trazer aqui 10 coisas que deixam claramente visíveis que o final dos tempos está chegando, está próximo, está muito perto. Você precisa saber disso. Você precisa estar preparado para o final dos tempos. Estamos vivendo, pessoal, os últimos dias na Terra. O primeiro ponto é o seguinte: você está vivendo a geração do Apocalipse. Você está vivendo a geração dos últimos tempos. Você está nesta geração. E não vai ser outra, não vai ser daqui 50 anos, 100 anos. Vai ser nessa, gente. Por que nessa? Ao decorrer de cada prova que eu vou te dar aqui hoje, você vai perceber que você está na última geração, mano. Você está na geração que vai viver o final dos tempos. E ponto, acabou. Isso é muito óbvio, você vai perceber durante o vídeo. Segundo ponto, Covid-19. Nós fomos a única geração que confinou todo o planeta Terra. Não teve, gente, nenhum momento na Terra, durante toda a sua existência, que uma doença trancou todo mundo em casa, deixou todo mundo isolado do mundo. Não teve. Você pode pesquisar aí, peste negra, todo tipo de doença muito grave, assim, contagiosa, não foi tão grave quanto a Covid-19. Não teve nenhuma que afetou todo o planeta Terra de uma vez só. E isso é um sinal muito grande de que nós estamos vivendo os últimos tempos. Imagina, de toda a existência da Terra, de todos esses anos, milhares e milhares de anos, até a nossa geração, foi acontecer justamente com a gente. Cara, justamente com a gente. Então é muito estranho. Terceiro ponto, a Bíblia fala, pessoal, de guerras e rumores de guerras. E não tem outra. Nós estamos vendo guerras entre países e rumores de guerras, ou seja, a gente ouve falar, pelo menos no nosso país, a gente ouve falar de guerra. A gente escuta falar que tal país está guerreando contra tal país e assim sucessivamente. Ou seja, você pode parar e pensar, João Paulo, mas durante toda essa geração, todos esses anos, sempre houve guerras e tal, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, beleza. Mas é evidente que essas guerras que estão acontecendo hoje, elas mostram muito para onde a gente está indo. E tudo indica uma Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, pessoal, não vai ser nada comparado à Primeira e à Segunda, porque bombas nucleares. Outro ponto, armas de força nuclear. Na história toda, do mundo todo, a nossa tecnologia chegou a um ponto em que, com apenas algumas bombas nucleares, a gente consegue destruir a vida humana na Terra. Então, isso é muito evidente que a Terceira Guerra Mundial vai ter, sim, bombas nucleares e o mundo vai ficar assombrado com esse tipo de ataque. Ainda mais a geração de hoje, que não é acostumada com merda nenhuma de guerra, bom, pelo menos no nosso país, né? Não é acostumado com guerra nem nada, e muitos países também não são, mas quando verem ataques nucleares entre um país e o outro, vão entrar em desespero. E aí a nova ordem mundial vai ser implementada. Não tem jeito. O que vai ser a nova ordem mundial? O governo do anticristo. Vai ser bem óbvio, onde tudo vai ser controlado, o monitoramento vai ser controlado, as pessoas vão ser monitoradas, vai ser tudo monitorado ali dentro do padrão do anticristo. A gente tem tudo para o governo do anticristo ser implementado, ser
implementado. É o seguinte, hoje a gente está quase partindo para a moeda digital mundial. Já tem tudo para ser implementado. Então, velho, quando a Bíblia fala que a gente vai precisar da marca para comprar ou vender, é porque a gente está se encaminhando para esse caminho. Está encaminhando para esse caminho, gente. Não tem como. Isso é muito óbvio. Onde tudo hoje é feito os pagamentos são feitos por cartão, são feitos por impressão digital. Pessoas hoje, gente, já pagam com a mão, já tem chip implementado na mão, onde só passa a palma da mão e o pagamento é realizado. Vocês acham mesmo que daqui a 50 anos o governo do anticristo não vai ser implementado, onde pessoas vão ter que ter a marca para poder comprar ou vender? Tá muito próximo, mano. É muito óbvio isso. Isso é outro ponto que vocês têm que se ligar. Quarto ponto, sol ficaria mais quente. A Bíblia fala que o sol ficaria mais quente. E tá lá em Apocalipse 16, do 8 ao 9, do versículo 8 ao 9, onde fala o seguinte: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido queimar os homens com fogo. Foram queimados com grande calor, e blasfemaram o nome de Deus, e não se arrependeram para lhe dar glória. Ou seja, por que eu tirei esse pedaço aqui e trouxe para o mundo de hoje, para a realidade de hoje? Porque é o seguinte, hoje a gente vive em temperaturas extremas, a gente vive num calor danado. O pessoal fala que é o efeito estufa, né? Os cientistas falam que o pessoal fala sobre o aumento da temperatura, ela tem sido cada vez maior. Por exemplo, as geleiras têm se descongelado mais, as geleiras da Antártica. Um exemplo básico do dia a dia que você pode perceber é o seguinte: eu moro num país tropical. Muita gente reclama do calor. Vocês podem parar para prestar atenção, as pessoas reclamam do calor. Nossa, que calor é esse, hein? Meu Deus do céu, olha só como o pessoal fala, falando o nome de Deus em vão. Meu Deus do céu, tá muito quente. Nossa, hoje tá muito calor. Caraca, que calor é esse, hein? Por que será? Não tem como, a gente vive os tempos mais quentes que a Terra já se viu. E só tende a piorar, mano. Vocês acham que vai reduzir, vai ficar... Não, velho, só tende a piorar. E os cientistas colocam a culpa ali, né, no desmatamento, né, na camada de ozônio, no efeito estufa. Enfim, vocês já entenderam já. Isso está lá em Apocalipse 16, do 8 ao 9. 5. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o glorioso dia do Senhor. Isso está lá em Joel, capítulo 2, versículo 31, e Atos, capítulo 2, versículo 20. Que a Bíblia cita, né, pessoal? Eu já vi a lua se transformar em sangue, algumas vezes. A lua já se transformou em sangue e eu vi isso. O sol se converteria em trevas, que significa o quê? Eclipse solar. Mas todo mundo já viu, já sabe o que é esse fenômeno natural. Você pode falar, João Paulo, mas esses fenômenos naturais, o final dos tempos está próximo, pois a nossa geração já viu tudo isso. Já viu o sol se escurecer com eclipse, já viu a lua se transformar em sangue, né?